todo bicho nasce completo, todo bicho nasce completo, ele está pequenininho ali para a mãe tomar conta dele e tal, mas ele sabe mamar, ele sabe depois ele sai, ele tem as garras e a velocidade e a agilidade para caçar, para fazer, ele não precisa de nada. Agora, imagina o homem na caverna, na época da caverna. Cada mamute gigantesco, e ele não tem nem unha nem nada, nem garra, ele não tem nada. Como é que ele ia capturar a presa? Ele teve que fazer faca, ele teve que fazer flechas, ele teve que inventar os instrumentos que nenhum animal precisa inventar. Na verdade, ele é incompleto, por isso ele tem que se inventar. E aí também, além disso, dele enfrentar as dificuldades materiais da vida para sobreviver, ele ainda tem um grilo, dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Deus é a maior invenção do ser humano. A mais genial invenção do ser humano é Deus, pô. É a suprema invenção, que responde a coisas que não têm resposta. Por que Miguel Ângelo, na Capela dos Médici, em Florença, deixou o rosto da estátua um dia inacabado? Por que, em vez de concluí-lo, como fez, com todo o conjunto de figuras que ali estão e o corpo dessa mesma figura, por que deixou-a com aquela máscara borrada e assustadora? Quis talvez revelar, assim, o lado espúrio daquele estilo perfeito? A ideia de que o homem é filho de Deus dá ao homem uma dimensão que ele não teria se ele não tivesse inventado Deus. E a arte também dá ao homem uma dimensão muito grande. Quer dizer, quando você assiste uma peça em que as paixões humanas são levadas, você, no mínimo, você percebe que o ser humano é alguma coisa de extraordinário, alguma coisa que não é fácil de entender, de uma enorme complexidade. Miguel Ângelo, por perceber e revelar o processo subjacente à elaboração da obra de arte, por perceber e revelar a expressividade do não artístico, adiantou-se à sua época, tornou-se nosso contemporâneo. E essa contemporaneidade se manifesta de modo incontestável na Pietà Rondanini, de Milão, na qual trabalha até as vésperas da morte, aos 90 anos. Dada como inacabada, e possivelmente estava, é inegável que, pelo desenho das figuras, Maria e Jesus, as proporções anatômicas e o tratamento dos planos, ombro, tórax, cabeça, pernas, esta obra já quase nada tem do estilo triunfante e clássico das obras anteriores. Nela, a exterioridade da bela forma dá lugar à revelação da precariedade do ser humano e um novo sentido de beleza se anuncia. A ESSO publicava uma revista mensal, né? Então, na capa da revista ESSO, havia um quadro que tinha recebido o prêmio do Salão Nacional de Arte Moderna. E o autor desse quadro era Iberê Camargo, de que eu nunca tinha ouvido falar. Então, aquele quadro, que era uma paisagem da glória ali, mas era um quadro moderno, e o que me chamou a atenção pela espessura da tinta, pela liberdade das pinceladas. Eu fiquei fascinado com aquele quadro e eu voltava à biblioteca pública para ver o quadro, para ver a revista lá, né? Esse retrato meu aqui, que foi pintado pelo meu querido e saudoso amigo Iberê Camargo, um dos maiores artistas já nascidos no Brasil, é uma obra impressionante pela qualidade que é uma aventura fazer esse quadro, né? Quer dizer, eu vi quando ele fazia, né? Quantos retratos estão aí por baixo desse, quantas vezes a minha cara foi feita e desfeita, e vai pintando em cima do pintado, e o que resulta é uma coisa pintada sobre a pintura, não é sobre a tela. A tela é um suporte lá atrás, está lá atrás, a alguns anos de distância. Por isso que eu acho que a pintura jamais acabará, porque ela não é simplesmente uma forma de representar o mundo, ela é uma experiência espiritual
criativa, da criação, da fantasia humana. Isso não quer dizer que é superior, não quer dizer nada, não quer dizer que é dom divino, não quer. Não. Os homens são iguais em direitos, mas não são iguais em qualidades. Isso que tem que saber. Aí é que veio, em 56, o suplemento do Jornal do Brasil. Foi nesse suplemento que eu publiquei, depois que começou o movimento neoconcreto, em 59, eu publiquei uma série de artigos que depois, reunidos num livro, tomou o nome de Etapas da Arte Contemporânea, do cubismo à arte neoconcreta. O quadro está de costas e está de frente. De costas para você, que o vê por trás ao lado esquerdo, e de frente para Velázquez, que o pinta. Mas a verdade é que está de frente para você e já pintado. Aliás, desde 1656. Aparentemente, você está atrás do quadro e de frente para o pintor, que tem ao lado o seu motivo, a infanta e as damas de companhia, que ele pinta. Mas não as pinta diretamente, pinta a imagem delas refletida no espelho. Um espelho que não se vê, de cuja existência se sabe apenas pelas coisas que reflete. O pintor, as meninas e as mulheres, o cão e também, lá no fundo, um homem que se detém numa escada. Ao seu lado, refletidas noutro espelho pequeno, as imagens do rei e da rainha, que entraram na sala, no outro extremo do aposento, fora de nossa vista. A arte sempre foi um instrumento, meio de fantasia, de você expressar desejos, de você aspirações, imaginar, criar mundos imaginários, sempre foi isso. Então aí, a partir da segunda metade do século XIX, ela se torna realista. Então, ela passa a querer expressar a natureza. Então, o Cézanne é o cara que expressa a contradição máxima disso, porque, como ele era um grande artista, ele queria transcender aquilo, mas ele estava peado pelo fato de que nada podia haver de imaginário ali. Então, ele começa a desintegrar a linguagem para poder conseguir libertar-se das limitações de uma linguagem estritamente vinculada com a expressão da natureza. Então, no fundo, começa a desintegração da linguagem da pintura com esse esforço dele. A contradição que ele dizia que sem a natureza não há arte, então ele dizia assim, eu transformo a água em vinho, o mundo em pintura. A partir daí, o que faz o cubismo? Apaga a árvore, apaga o lago e fica só pintura. Fica só pintura. Aí fica só forma. Então, quer dizer, mas uma forma sem imaginação, que não pretende introduzir sonhos, delírios, nada. É a forma pela forma. Então, por exemplo, dentro desse processo, o Mondrian faz aquela pintura que são só aqueles quadrados e retângulos com as cores básicas e que não tem transcendência nenhuma, que ele mesmo diz que não tem, não quer ter, e ele diz que aquilo ali é o fim da pintura. O suprematismo do Magnete. Ele vai a ponto de, para superar essa linguagem, ele chega no branco sobre branco. Então, por que ele chega ao branco sobre branco? Tudo que eu percebo sobre um fundo. Se não há fundo, eu não percebo, né? Só percebo esse copo porque ele está separado, ele é uma coisa separada do fundo. Qualquer coisa só se percebe se está recortado sobre um fundo. Não é isso? Então, o branco sobre branco é a tentativa de perceber sem fundo, mas não pode, porque, por mais... O que ele faz? Ele faz um branco com uma textura assim, e o outro, o do fundo, com a textura assada. Mas é o limite. A partir daí é só o branco. Não tem mais nada, não é verdade? Depois do branco sobre branco é a tela em branco. Acabou a pintura. Cabra de Picasso. Lição de metamorfose. De como um cesto vira a barriga, duas cabaças viram úberes, cepos de parreira viram chifres, argila e ferro viram pernas e pés, folhas de palmeira viram pelos, lata dobrada vira sexo, um pedaço de cano vira anos, de cabra, de como lixo vira bicho. Cabra de Picasso. Arremedo de cabra que nos mostra cabra.
Cabra mais que cabra, cabeçuda, apojada, prenha, mais cabra que todas as cabras, arcaica, arquetípica, terrestre, terrena, artefato sem artifício, de esqueleto à mostra. O artista não é só saber fazer as coisas, é entregar sua vida às coisas. Sabe? Uma tela é um pedaço de pano é material, um pedaço de pano com tinta que é coisa material. O que faz aquilo virar outra coisa é a paixão do homem, é o que ele entrega e que transforma aquilo. Ver é delírio. Como dizê-lo? O azul é noite, o azul é morte. Como sabê-lo? O azul é negro no seu cabelo. Ver é delírio. Bastasse vê-lo, azul e negro, ardendo aceso no seu carvão. Ver pode ser uma alucinação. Ver pode ser uma alucinação.